Graça e paz a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos neste dia, que as bênçãos do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de todos, amém? Mais um dia de vitória, mais um dia de bênção, mais um dia que o Senhor nos concede para estar na sua presença e nós podemos estudar um pouco da palavra de Deus, entender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre aquilo que o Senhor nos ensinou e nos tem preparado desde do começo de tudo, para que venhamos aprender a sermos servos, sermos obedientes, sermos auxiliadores e que possamos passar pelas adversidades consciente da vitória, consciente de que Deus é conosco e Ele estará sempre ao nosso lado. Amém? Nós estamos falando nesta série de gravações sobre Atos capítulo 2 e no versículo 42. Estamos falando sobre o versículo 42, onde fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós já falamos no primeiro momento sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. Logo em seguida, ontem, na segunda parte, nós falamos sobre a comunhão, como eles andavam em comunhão. E hoje nós vamos para a terceira parte desse versículo, que fala: e no partir do pão. A Bíblia nos diz que quando fala partir do pão, quando o versículo em si todo ele nos refere, ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão significa perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão. Partir do pão, nesse versículo, refere-se também sobre a Santa Ceia um pouco, sim, porque era algo deles, uma comunhão entre eles, um momento em que eles dividiam, eles celebravam a comunhão que eles tinham com Jesus e celebravam aquele momento que eles tiveram com Jesus da última ceia. Mas comunhão, a partir do pão, nos fala não somente de comunhão, mas quando a Bíblia fala assim: e no partir do pão, perseveravam no partir do pão, eles estavam querendo dizer o seguinte: e perseveravam unidos, sem divisão, em tudo eles concordavam. O pão é o símbolo de nós estarmos ligados ao corpo de Cristo. E o símbolo corpo de Cristo, que é o pão, ele nos unifica, ele nos torna unidos com ele. E para que nós venhamos ser representantes de Deus, para que nós venhamos ser representantes da Igreja de Deus, nós temos que estar ligados neste partir do pão, nesta união, neste ato de estar junto com os nossos irmãos, sem separação, sem haver dissensão, discórdia, sem haver divisões: quem é o maior, quem é o melhor, quem canta bem, quem prega bem, quem fala melhor, quem dirige melhor, né? Não, que isso não possa haver, porque no meio dos apóstolos, a Bíblia diz que eles andavam entre eles e entre todos, no partir do pão, eles dividiam as coisas. No entanto, que a Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades, as pessoas chegavam diante deles e vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens que tinham e lançavam o valor aos pés dos apóstolos, e eles ali administravam para aqueles que eram menos favorecidos. Então, eles dividiam o que tinham
eles não permitiam ou não achavam correto que os seus irmãos que estavam ao seu lado, lutando no mesmo, lutando na mesma batalha, buscando pelo mesmo propósito, lutando em prol do Evangelho de Cristo, eles não achavam justo que as pessoas passassem dificuldades, passassem apertos. Hoje nós vivemos um momento difícil, um momento de crise, não só no nosso país, não só no nosso estado, não só na nossa cidade, mas vivemos um momento de crise no mundo inteiro, em que uma coisa que esta epidemia, esta pandemia ensinou foi que o homem aprendesse a repartir o pão ou a se unificar, se unir com os seus irmãos, não discriminando ele por raça, não discriminando ele por credo religioso, não discriminando ele por pensamentos, não. O homem aprendeu a olhar para o lado e ver que tem alguém que precisa da mão estendida dele, alguém que precisa do auxílio dele, alguém que precisa de que ele estenda as mãos segundo aquilo que ele necessita, aquilo que ele pode auxiliar. E nisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se alegra, o Senhor Jesus se alegra da ação dos discípulos. E a Bíblia diz mais embaixo, ela vai dizer e que havia temor em cada alma. Em tudo aquilo que eles faziam, eles tinham temor no que faziam. Eles tinham temor, eles tinham o amor, o Espírito Santo, conforme as atitudes deles, o Espírito Santo ia adiante deles e manifestava os sinais e prodígios, curas, milagres e tantas outras coisas. Para ser mais exato, quando nós estendemos as nossas mãos para ajudar o nosso próximo, nós estamos partindo o pão. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Significa, semeia, ajuda o teu próximo. Depois de muito tempo, você pode encontrar essa mesma pessoa fazendo o mesmo trabalho que você fez, seguindo o teu legado, seguindo o teu exemplo. Então, invista. Investir em almas é o melhor investimento que a gente pode fazer nessa vida. Olhe bem, para que nós venhamos ser representantes de Deus, olhe que Paulo escreve aos Coríntios capítulo 8, versículo 23. Ele diz assim, quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Quer dizer, a Bíblia diz que nós somos representantes de Deus e para isso nós não podemos andar em desavença com ninguém, em discórdia com ninguém. Os nossos irmãos que estão ao nosso lado, eles são aqueles que são representantes da igreja de Deus e o Senhor os honra, são honra para Cristo, são honrados por Deus pelas atitudes, pela maneira que eles se portam, pela maneira que eles pregam e que disseminam a palavra do Senhor. Amém? Então que não haja separação, não haja contenda, não haja algo que separe a igreja de Deus, que divida a igreja de Deus. Olha bem, livro de Coríntios no capítulo 1, versículo 11, diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cléo de que há divisões entre vós. E olha o que ele diz um versículo atrás, no versículo 10, do mesmo livro de Coríntios, no 1 Coríntios 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quer dizer, Paulo ensina aos crentes da igreja de Coríntios, diz, olha, que vocês recebam o mesmo ensinamento e que vocês aprendam as mesmas coisas,
que vocês andem unidos no mesmo pensamento, que vocês possam se unir nas mesmas palavras, no mesmo proceder, para que não haja divisão entre vós. Por quê? Porque a divisão, ela não traz crescimento. A divisão, ela não traz uma boa visão da igreja ou do obreiro para quem está de fora. Você quer ser um bom obreiro, um bom pregador, um bom discípulo de Jesus? Tenha comunhão com os irmãos, seja unido com eles, não importa de onde eles vêm ou de onde são, se vieram de mais longe ou não vieram, não. A Bíblia diz que nós temos que andar em comunhão com eles e buscando a Deus. Olhe bem, Coríntios capítulo 6, versículo 5. Digo isto para envergonhá-los? Acaso não há entre vós alguém suficiente sábio para julgar a causa entre os irmãos? Não. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre prontos para auxiliar os nossos irmãos. E para estar sempre pronto, nós temos que estar preparados, nós temos que ter na nossa vida consciência de que a palavra de Deus ela tem que habitar nas nossas vidas e que essa união entre os irmãos, esse partir do pão que a Bíblia fala, que os apóstolos viviam, nos venha trazer benefícios. Que tipo de benefícios são esses, pastor Daniel? Assim, quando você dá liberdade para que Deus trabalhe na tua vida, automaticamente você começa a sentir a diferença dentro da tua vida. Há uma transformação que começa a gerar de dentro para fora. E isso, as pessoas que estão à tua volta, elas vão começar a notar esse tipo de coisa. E quando nós damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, acontece o quê? Nós começamos a sentir a dor do outro, começamos a ver a situação que o outro está passando. E o Senhor ele nos abençoa, os sinais nos seguem. Quando você tem a liberdade de Deus e você tem a consciência de que o Senhor é na tua vida e que você se preparou para tal trabalho. Exemplo, irmãos que trabalham com evangelismo de missão nas ruas ou nas casas, isso tem que haver um preparo. E esse preparo tem que ser prioritário na vida do obreiro antes mesmo dele assumir esse trabalho. Primeiro, por quê? Porque ele vai estar lidando com pessoas diferentes, ele vai estar lidando com pessoas de temperamentos diferentes. Não é as mesmas pessoas que eu lido dentro da igreja, não é os irmãos que estão do meu lado, mas são irmãos diferentes, irmãos que estão ali, pessoas que estão com problemas, com dificuldades diferentes, com situações da sua vida diferentes, e que nós vamos ter que saber lidar com isso. Outra coisa, vai surgir perguntas, as pessoas vão começar te confrontar com perguntas. Olha, quando eu era menor, quando eu vivia na igreja, acontecia isso. Hoje eu não vejo. Ou os meus pais me ensinavam assim, e como é assim agora, né? Ou como eu faço para pregar o evangelho, como eu faço para pregar a salvação. Pregar a salvação, testemunhar o que Deus fez na tua vida, dizer que Jesus transformou a tua vida. Isso é partir o pão, é repartir aquilo que você recebeu de Deus, aquilo que você recebeu de Jesus, o que Ele fez para ti. O que Ele fez na tua vida de tão maravilhoso que você possa dividir com o outro. O que Ele fez, o que Ele mudou na tua vida. De que maneira Ele age hoje na tua vida, que você possa usar isso como exemplo de partir do pão para você dividir com o teu irmão. Quando você vai fazer uma visita num lar, você vai testificar coisas boas. Você não vai contar luta, problema, derrota, não. Você não vai começar a dar testemunho. Você vai contar aquilo que Deus fez, que estimulou a tua fé, que te trouxe até aqui e te mantém forte. Então uma coisa é certa, preparo. O preparo ele tem que vir antes de qualquer atitude que a gente vai tomar. Se nós vamos tomar uma atitude de gravar um vídeo, de gravar uma live, você vai ter que se preparar.
preparar a mensagem, preparar o que você vai falar, preparar a maneira que você vai falar, o direcionamento que você vai ter, pensar em quantas pessoas podem assistir você. Quando você vai cantar um hino na igreja, você vai se preparar para aquele determinado culto. Tem irmãs e irmãos que se preparam quando é culto de missões, eles procuram preparar um hino que vai falar sobre missões naquele culto, sobre salvação de almas. Quer dizer, eles vão testemunhar aquilo que eles viveram, a experiência de vida, o vivenciar, o viver, o dia a dia. Testemunhar de Deus é partir o pão, é repartir com o outro aquilo que Deus te deu. Então testemunhe, testifique. Os discípulos, a Bíblia diz, e eles perseveravam no partir do pão. Eles não desistiam. Eles permaneciam na doutrina, eles permaneciam na comunhão, mas eles também permaneciam no partir do pão. Eles dividiam entre si os testemunhos, os milagres que Jesus fazia através dele. No entanto, que quando eles se separavam, iam cada um para o seu lado para fazer o trabalho missionário deles. Quando eles se reuniam, a Bíblia diz que quando eles se reuniam, um contavam, olha, nós expulsamos tal demônio, o demônio nos obedece, foi curado cego, foi curado leproso, foi curado isso. Eles contavam entre si testemunhos para que se fortalecesse, para que eles se fortalecessem entre si e aqueles que estivessem à sua volta também ficavam fortalecidos. Porque as pessoas estão chegando agora na igreja, mesmo com essa pandemia, as pessoas estão se voltando mais para Deus, e isso é reflexo de um grande avivamento que virá sobre a terra e que está vindo. Estamos vivendo um momento de princípios de dores ou dores de parto, como diz a Bíblia, como o apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses, dores de parto. A terra está gemendo, a situação está difícil. Vemos lá na Argentina essa situação dos gafanhotos, e em outros países aconteceram, e pessoas dizendo já que isso pode vir para o hemisfério sul, pode vir para o Brasil, né? Irmãos, isso é Bíblia, isso está se cumprindo. Isso são sinais que nós temos que parar de divisão e nos unir mais, porque a volta de Cristo é iminente. A volta de Cristo é vista. A Bíblia está nos mostrando que os sinais estão se cumprindo, os sinais na natureza, terremotos, tsunamis, raios e tantas outras coisas destruindo a camada de ozônio, sinais naturais que a natureza nos mostra sobre a vinda de Cristo, né? Descongelamento da geleira, o aumento do nível do mar, o aquecimento global. Isso são sinais que nos mostram, sinais da natureza que nos mostram a vinda de Cristo. Depois tem os sinais políticos. Esses sinais políticos quais são? Olha que nós vemos agora a situação mundial. Logo no começo do ano, nós vimos quase uma guerra entre os Estados Unidos e outros países, e o Brasil quase se envolveu no meio. Irmãos, a briga entre política, entre poder, está sendo grande demais. Eles estão usando armas tóxicas, químicas, criando vírus. Para quê? Para que o poder seja maior sobre um país do que o outro. Isso são sinais políticos, governantes tentando derrubar outros governantes. Para quê? Para que eles tenham poder, para que eles tenham domínio, para que eles tenham dinheiro, fama. Isso são sinais políticos da vinda de Cristo. Depois existem os sinais sociais. Sinais sociais são quais? Sinais são aqueles na sociedade, no nosso meio, né? No meio, no seio da nossa sociedade, ali onde você mora, onde você convive, o teu meio social, o seio da tua família, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra mãe, mãe matando filho, como nós vemos nos noticiários. Essas situações tão horrendas, né? Filhos matando pais, né? Famílias sendo dizimadas. Olha na nossa redondeza, as pessoas
invadindo casas, roubando para poder manter a sua casa, manter os seus filhos. É um desespero total. Isso na sociedade tem sido um caos. E isso a Bíblia diz, nos mostra os sinais sociais de dentro da nossa sociedade, essas dificuldades, as famílias se dividindo, a divisão entrando dentro das casas, casais se separando, sinais sociais que estão acontecendo. E nós, em vez de nós estarmos dividindo as nossas experiências para que os nossos irmãos se fortaleçam ainda mais e nós proporcionamos ou que venhamos ser, né, provocadores de união, estamos muitas vezes desunindo as pessoas achando que nós somos mais que alguém ou menor ou menos que alguém. Não, nós temos que propagar, disseminar a palavra de Deus, investir o máximo possível na obra do Senhor, para que as almas, né, se coloquem na presença do Senhor, que eles se humilhem, que eles busquem ao Senhor, que eles se unam, né, entre as igrejas. Hoje em dia há uma divisão muito grande entre as igrejas, há uma divisão muito grande. Eu prego só se for na igreja tal, ou só pode vir aqui se for de tal igreja ou de tal denominação. Jesus veio unir a igreja, ele veio unir o povo e não dividir. Ele veio unir os povos. Ele nunca fez distinção de ninguém. No entanto, que quando os discípulos disseram para ele, quando ele estava indo em direção à Galiléia e era obrigado e tinha que passar por Samaria, ou melhor, ele não era obrigado, ele tinha outros caminhos para passar por Samaria, mas ele preferiu passar por Samaria. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um propósito ali também. Jesus nunca pegou atalho, não. Ele precisava, por quê? Porque os samaritanos, né, também eles tinham o privilégio da salvação, eles tinham que receber a salvação. No entanto, que aquela mulher, quando ela foi implorar, porque pela sua filha, né, e disse: Senhor, por favor, cura minha filha. E implorou, e o Senhor disse para ele: mulher, como eu posso tirar o pão da mão dos filhos e dar aos cachorrinhos? E automaticamente ela se levantou e disse com certeza: Senhor, como se ela dissesse assim: Senhor, eu não quero pão inteiro, eu só quero a migalha, eu só quero um milagre, eu só quero poder ser participante. E ela disse: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não pediu o pão, ela pediu a migalha. É o que ela estava dizendo. Às vezes, tem pessoas do nosso lado que não querem o que você tem. Não querem ser como você é. Eles só querem a migalha. Só querem o que Deus, através de você, faz. Deus, Jesus, ele não olhou para a nacionalidade daquela mulher quando foi para curar agora. Ele olhou pela perseverança dela, pelos argumentos dela, pela maneira que ela se posicionou para pedir a Deus o milagre. Tantas outras pessoas que vinham de outras, a Bíblia diz que vinham multidões e de cidades circunvizinhas para serem curadas, para ouvir ele. Quando os discípulos começaram a reclamar uns com os outros: Senhor, nós não trouxemos pão, nós estamos aqui sem nada. E essa multidão despede elas para que eles vão embora, para que eles comprem alguma coisa. Isso na primeira multiplicação, porque ainda havia cidades circunvizinhas, ainda eles estavam sobre os montes lá. E Jesus disse para eles: não, o que vocês têm? Olha, temos 5 pães e 2 peixes. Então alimente vocês, repartam o que vocês têm. E o resto deixe que eu faço. Enquanto eles iam pegar os pães e os peixes, o milagre já estava ocorrendo. O Espírito Santo já estava sendo capacitado para operar o milagre da multiplicação. O que você tem que fazer não é operar o milagre. O que você tem que fazer é repartir o pão. Quando você reparte o pão, quando você reparte aquilo que você tem, aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus te determinou para fazer, quando você reparte e decide: eu vou repartir, o Espírito Santo já está indo na tua frente, preparando tudo quanto
é para que seja realizado na tua vida. Não se preocupe com o milagre, se preocupe em obedecer a palavra. Se preocupe em unificar a igreja, em unir os irmãos, em repartir o pão. Jesus deu uma ordem: vai vocês e repartam, dai de comer a essa multidão. E aí sim, o Espírito Santo começa a trabalhar. E depois disso, depois que o milagre vem, depois que eles repartem os pães e os peixes e alimentam a multidão, a Bíblia diz que no final de tudo eles começaram a juntar e sobrou 12 cestos. Quer dizer, além do milagre acontecer para a vida das pessoas que Deus determinou que você fosse ministrante, que você fosse o alvo, o transmissor do milagre, esse milagre ele vai retornar para você, porque os 12 cestos foram divididos entre os discípulos, para que eles alimentassem também as suas famílias. Irmãos, quando nós nos dispomos em obedecer a palavra e sermos unificadores, sejamos pessoas que unam e não que apartem, que separem. Não, nós estamos aqui para unir, para abraçar as almas, para ter comunhão com os irmãos, para ter comunhão na doutrina, para ensinar, para buscar a Deus. Mas no partir do pão é você repartir. Jesus disse: vai, reparta. E o resto deixe que eu providencio para vocês. Deixe que o Senhor se compromete com o resto. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos nesse dia, né? Para que nós venhamos cada dia mais aprender de Deus. Espero que os irmãos estejam aproveitando e que nós possamos ser bênção na vida de todos. Amém? Aleluia. Nós estamos agora aqui na nossa cidade sem os nossos cultos, né? Por pelo menos 15 dias, até que essa pandemia se organize. Enfim, que as lideranças políticas nos liberem para os cultos. E enquanto isso, nós vamos estudando, buscando a Deus, buscando a palavra do Senhor, aprendendo de Deus da maneira que nos é possível. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus pela vida de todos e tenho certeza de que quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, Deus ele entra com providência na nossa vida. Amém? Reparta o pão, divida o que Deus entregou para a tua vida. Divida, olha para o teu irmão do lado e vê que ele esteja precisando de você. Ajude, estenda a mão, mas não precise estar fazendo como muitas pessoas estão fazendo aí. Vai lá dar um cesto básico e tira uma selfie para se mostrar e postar no Face. Que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, meu querido. Amém? Ajude, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu vai achar ele. Amém? Tu vai achar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Lança a palavra do Senhor. Semeia na obra de Deus. Semeia na palavra do Senhor. Semeia a palavra do Senhor na vida das pessoas. Né? Ligue para os teus irmãos, ligue para a tua família, busque a unir, a buscar a compreensão da palavra juntos, para que vocês venham buscar a salvação, para que quando o Senhor venha nos buscar, nós estejamos prontos para subir todos os juntos. Amém? E que no grande encontro com Cristo, nós possamos encontrar com aqueles que nós tanto amamos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Senhor, nós testificamos que o Senhor tem sido aquilo que não tem nos permitido ser consumidos pelo mundo, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos irmãos da igreja. Obrigado, Senhor, pelo pastor da igreja. Obrigado, Senhor amado, pelos líderes da igreja. Obrigado a todos, Senhor amado. Peço-te, Senhor, as tuas bênçãos, que são infinitas, sobre os lares que receberão esta mensagem, Deus. Eu repreendo toda a obra do inferno, toda enfermidade agora, quer seja em qualquer parte do corpo. Eu determino agora em nome de Jesus que do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, que esta pessoa seja curada agora em nome de Jesus e que possa haver testemunho daquilo que o Senhor fez,
porque os sinais, eles seguem aqueles, Senhor amado, que obedecem à tua palavra e que mantêm-se firme diante dos teus propósitos, Senhor. Então eu te peço, Senhor, une as famílias, Senhor, este casal que está prestes a se separar, Senhor amado, meu Deus, movimenta as águas, ó Deus, e faz com que o amor renasça e que haja perdão, que haja, Senhor amado, mudança, transformação, este filho, esta filha, que está muitas vezes rebelde, Senhor, e se desvirtuando para o mundo, e a mãe e o pai estão preocupadas com a situação. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, entra com providência agora, porque a Tua palavra diz que aquele que Te honra, o Senhor o honrará. Deus, eu Te louvo, Senhor, e Te exalto, Senhor. Peço-Te, Senhor amado, por esta família, assim como aqueles que estão necessitando, Senhor amado, do pão na sua mesa, Pai. Pessoas que estão desempregadas, só o Senhor é quem pode operar milagre. Abençoa, abre portas de emprego para os Teus servos, prospera aqueles que precisam ser prósperos, Senhor. Aqueles que estão dependendo, Senhor amado, de um auxílio, de uma ajuda. Envia, Senhor amado, pessoas, homens, mulheres, discípulos Teus, Senhor, que possam ajudar, ser auxiliadores nesta hora, Pai. Ensina-nos, Pai, a repartir o pão, repartir as bênçãos que o Senhor nos concede. Meu Deus amado, peço-Te também, Senhor amado, pelas pessoas que estão enfermas neste momento, pessoas, Senhor amado, que estão com seus familiares no hospital. Oh Deus, Senhor, visita, porque o Senhor não é somente Deus de perto, mas também é Deus de longe. Então movimenta a Tua mão, olha para esta pessoa, Senhor amado, que está necessitada. Peço-Te, Senhor amado, por misericórdia, age com poder e com autoridade, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, porque nós não merecemos glórias e nem honras, mas que o Teu nome seja glorificado através do milagre, meu Deus amado, feito na vida desta pessoa através desta oração, Pai. Deus, que toda essa enfermidade, pessoas que estão enfermas agora nos lares, com dores nas pernas, dores nas articulações, dores de cabeça, dores de estômago, pessoas, mulheres com problemas, Senhor amado, até mesmo na gestação, mulheres, ó Pai amado, com problemas íntimos, ó Deus, começa a repreender, homens, Senhor amado, com problemas íntimos também, Senhor, eu peço-Te, Senhor, repreenda toda enfermidade. Oh Senhor, eu confio em Ti, eu determino a vitória, pois eu sei o Deus ao que eu sirvo, Senhor, e eu peço-Te, Senhor, entra nesse lar agora, entra nesta família agora, muda, Senhor, a história desta família, esse esposo, Senhor, que não é crente, essa esposa que não é crente, Senhor, salva esta vida, esta mulher, este homem que tem orado, que tem chorado muito, para que a sua família, Senhor amado, seja transformada. Agora, Deus, abençoa, porque o Senhor é o abençoador, e se a Tua mão mover, Senhor amado, nós temos a certeza que o milagre há de acontecer. Deus, ensina-nos, ó Pai, a sempre, Senhor amado, repartir o pão, a testificar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Peço-Te, Senhor, que haja testemunhos, Senhor amado, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. É o que eu Te peço e Te agradeço e determino a vitória a todos aqueles que escutam e que escutarão esta oração agora e esta mensagem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela vida de todos, agradeço a Deus pela participação de todos os amados irmãos, amém? Queremos agradecer também em especial, né, irmão Celso, ali de Porto Alegre, que é parente da minha esposa. Que Deus abençoe a tua vida, irmão Celso. Em breve, assim que nós pudermos, nós vamos ali fazer uma visita para vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês têm sido bênção, essa família abençoada que Deus tem colocado nas nossas vidas, amém? Também a irmã Tati, ali de Montenegro, juntamente com a sua família, que Deus abençoe vocês, que estão sempre acompanhando, estão sempre nos ajudando, né? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos rapidamente também ajudar, ir lá, assim que nós pudermos, ir lá visitar vocês, cultuar com vocês, cantar uns louvores também. Também queremos agradecer o nosso pastor Jason, que tem sido bênção na nossa vida, irmão. Olha, pastor Jason tem sido um amigão, um pastor
companheiro, um homem de Deus que Deus tem levantado aqui no Imbé para fazer a obra do Senhor e tem feito um ótimo trabalho. Amém? Se você acha que existem pessoas que possam te ajudar, esse é um pastor que pode te ajudar e que você pode contar com ele sempre. É um homem de Deus que ele e a sua esposa, irmã Érica, estão fazendo um ótimo trabalho juntamente com os nossos obreiros ali aqui na Assembleia dos Gideões Missionários em Imbé, no bairro Harmonia ali, onde nossos cultos acontecem logo depois da pandemia, claro, né, irmão? Depois desses 15 dias aí voltarão ao normal e eu tenho certeza de que o Senhor vai nos abençoar. E agradeço ao pastor Geis, eu agradeço também ao pastor Saulo, nosso pastor regional aqui, que tem sido bênção, apoiador desta obra e tem feito um ótimo trabalho durante esses anos que tem trabalhado aqui no litoral. Amém? Agradeço a todos os irmãos que têm nos assistido, os que vão nos assistir, os que vão compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja nos vossos lares, nas vossas famílias, em nome de Jesus. Entre lá no nosso canal também, vai estar postado este vídeo e essa série de mensagens vão estar no nosso canal no YouTube. Entrem lá, acesse o nosso canal, Pastor Daniel do Fogo. Clique lá no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que nós vamos postar. Estaremos sempre postando novos vídeos, novas mensagens, para que os irmãos venham abençoar, para que o Senhor venha abençoar as vossas vidas e que vocês possam ser abençoados tanto na vida material, espiritual, familiar. Que Deus abençoe a vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês todos. Amém? Em nome de Jesus Cristo, até a próxima.